Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Lembrando que, caso vocês tenham alguma dúvida, fique à vontade para escrever algum comentário perguntando. Esta semana nós lemos de Gênesis 34 até Êxodo 4. Concluímos aí o primeiro livro da Bíblia. Estamos agora iniciando o segundo livro, o livro de Êxodo. Esses capítulos contêm ali eventos muito marcantes e profundos ensinamentos para todos nós. O livro de Gênesis, em hebraico significa Bereshit, em princípio, no início, conta ali o início de todas as coisas e vamos ver desde a criação, a queda, já de forma escondida ali o plano de redenção, a história do dilúvio, os patriarcas, e vamos, estudar agora sobre a ida dos filhos de Jacó para o Egito. E aí inicia aí o livro de Êxodo. Okay? Eu gostaria de tocar aqui apenas em dois pontos específicos, trazendo à luz agora segredos bem proféticos, revelações do hebraico, conexões importantes com o Novo Testamento. E se ao longo da leitura você encontrar alguma dúvida, se alguma coisa ali para você ficou difícil de entender ou você gostaria de explorar mais, deixe aqui nos comentários que depois nós respondemos, ok? Bem, meus irmãos, vamos lá. Eu gostaria de começar aqui, como eu mencionei, separei apenas dois pontos, porque temos muitos pontos, para não ficar muito longo aqui no estudo, e dar uma oportunidade para os irmãos, depois estarem perguntando e trazer até mais vídeos respondendo as dúvidas. Então, vou fazer um estudo mais breve hoje, ok? Bem, no clímax aí das narrativas sobre José, vamos ver um encontro emocionante, porque José foi vendido, virou ali vizir do Egito, o governador do Egito, e vamos ver que no período de fome, quando surgiu, as famílias da terra precisaram ir até o Egito, e com isso, os demais filhos de Jacó também foram ao Egito. E estava lá agora os irmãos de José diante dele. E ele vai traçar um plano ali, e ele vai, coloca o seu cálice das adivinhações no cesto ali de Benjamim, e aí vamos ver que Benjamim, sendo acusado, ele deveria ficar ali no Egito como escravo de José. Mas acontece algo interessante. Inicialmente, os irmãos venderam o filho preferido do papai, que era José. E com esse teste agora que José fez com seus irmãos, ele queria ver se os seus irmãos permaneciam os mesmos ou se eles mudaram. Como o próprio José também, ele melhorou ali, a sua conduta era uma conduta diferente de vida, amadureceu. Ele queria ver se os seus irmãos amadureceram também. E vamos ver que Judá, ele se aproxima e ele faz uma intercessão, um apelo comovente ali. Ele se oferece como substituto para poupar o seu irmão mais novo, que era o filho agora mais querido de Jacó. Judá, querendo evitar o sofrimento do seu pai, ele se coloca como substituto. E aí, nesse momento, José, que até então era conhecido como Zafenat-Paneia, o governador do Egito, ele revela a sua verdadeira identidade. E aí ele ordena que todos os egípcios que estavam ali se retirassem da sala. E aí ele chora em alta voz e ele diz o seguinte, deixa eu colocar aqui na tela. Gênesis 45, verso 3. Ele diz o seguinte: Ani Yosef Haod Avichai, que significa eu sou José, ainda meu pai vive? Então, eu sou José, meu pai ainda vive? Meus irmãos, imagina quão forte foi esse evento aqui. E qual foi a reação dos seus irmãos? Seus irmãos não conseguiam responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. Imaginem só. Foi um evento de fato aqui muito emocionante.
mas eu não consigo nem imaginar aqui qual foi a reação dos irmãos e o medo que eles tiveram. Esse reencontro familiar. Imagina, vendemos nosso irmão, achamos que ele estava morto, agora nos deparamos com ele sendo agora governador do Egito, vizir, o segundo maior, todas as nações da terra dependendo dele agora. Que isso, hein? Meus irmãos, e aí José vai, tranquiliza os seus irmãos, chama para perto ali e começa a dizer o seguinte: não foram vocês que me enviaram aqui, mas Deus. Ele me colocou à frente do Egito para preservar vidas. Olha só, José, ele amadureceu, ele já não coloca mais a culpa nos irmãos. Reconhece que Deus o colocou ali para a preservação da família, preservação das nações. Muito, né, interessante isso tudo. E é interessante como nós conseguimos fazer conexões. Assim como José ele foi rejeitado, ele foi vendido por seus irmãos, Jesus também foi rejeitado por muitos do seu povo. A identidade de José foi transformada a tal ponto que os seus próprios irmãos não o reconheceram. Estavam ali diante dele e não estavam reconhecendo seu próprio irmão ali. Quando ele disse que era irmão, ninguém nem desconfiou, ficaram todo mundo perplexo. Ninguém nem imaginou. Meus irmãos, da mesma forma, a imagem de Jesus foi tão alterada ao longo dos séculos que muitos judeus não conseguem imaginar que esse Jesus, a qual anunciamos, é o Messias pelo qual eles estão esperando, desejando e orando há milhares de anos. Uau! Zafenat Paneia é José? Uau! Jesus é Yeshua? Esse Jesus que os cristãos tanto pregam? É o Mashiach que nós esperamos? Nós vimos que José ele se deu a conhecer a seus irmãos. Também Jesus se dará a conhecer aos seus irmãos como seu Messias. José ele usou ali de estratégias antes de se revelar. Antes da revelação, foi necessário ver se seus irmãos realmente estavam ali mudados, provar os seus irmãos, ver se eles passariam nos testes. E assim também Jesus usará de estratégias e provará os seus irmãos. A revelação aconteceu após a aproximação de Judá. E para entendermos profeticamente essa aproximação que se deu entre Judá e José, primeiro nós temos que fazer uma pergunta. Quem Judá representa? Quem? Os filhos de Jacó? Quem Judá representa? Com certeza, o povo judeu, a casa de Judá. Hoje, depois de milhares de anos, 2000 anos, estamos vendo muitos irmãos e irmãs de Jesus, o povo judeu, começando a entender quem realmente ele é. Ele está começando a se revelar, tal como aconteceu no primeiro século. Meus irmãos, embora os irmãos de José o odiassem e dissessem lá atrás que nunca se curvariam a ele, como os seus sonhos ali estavam sugerindo que aconteceria, depois eles se viram ali se curvando diante do seu irmão José. E essa é uma imagem profética do dia em que todo Israel reconhecerá a autoridade de Jesus e todo joelho se dobrará e saberá que ele é o Senhor. Vou colocar um texto aqui de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Assim como José foi revelado aos seus irmãos como o Salvador deles, embora tenha sido traído e rejeitado inicialmente, o povo judeu também virá para ver que Jesus é de fato o Messias prometido, o Salvador do mundo. Então se tornará, em realidade, a esperança que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 11. Romanos 11 tem fortes conexões com todo esse evento aqui de Gênesis 44 e 45, da revelação de José aos seus irmãos. Como eu pretendo ser breve, não estarei lendo todo o texto, depois você pode ler o capítulo de Romanos 11 todo, mas com certeza futuramente eu pretendo trazer um estudo só sobre isso aqui, ok? Mas aqui em Romanos, capítulo 11, verso 26, está escrito assim: e assim todo o Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. Olha só, hein? E meus irmãos, agora vamos para um segundo ponto e serei bem breve também. Lá em Êxodo capítulo 3, e a sarça pegou fogo e não se consumiu. Meus irmãos, um outro momento profundo acontece aqui em Êxodo 3. Deus se revela a Moisés em uma sarça que queimava, mas não se consumia. E ali Deus chamou Moisés para libertar Israel do Egito. Gostaria de mostrar aqui algo interessante, lembrando que o meu ponto principal aqui com esses estudos é mostrar algumas questões que ficam escondidas no texto, que às vezes você precisa do hebraico, dos idiomas originais para ter compreensão, ou aquilo que você precisa entender agora para compreender outros textos lá na frente, textos que são importantes para conexões proféticas e para uma maior compreensão das escrituras. Bom? Mas vocês ficam à vontade aí para trazer perguntas, escrevam aí nos comentários. Então nós temos aqui no verso 14 o seguinte texto. Diz assim: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Então nós temos aqui em hebraico um texto aqui bastante conhecido, que é Erie, Asher, Erie. Significa eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Moisés pergunta ali o nome de Deus e a resposta misteriosa e poderosa foi essa. Tem muitas revelações aqui. A principal delas é que o Senhor ele se torna aquilo que nós necessitamos. Ele é o tudo para todos nós, né? E aqui no verso 15 tem uma revelação poderosíssima. Meus irmãos, vou colocar aqui na tradução em português, diz assim: e Deus disse mais ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Qual ponto que eu gostaria de trazer aqui? Há uma revelação aqui. Porque Deus diz: este é o meu nome. Mas espera aí, qual é o nome dele? Eu li aqui em português: o Senhor, Deus de vossos pais. Mas cadê o nome dele? Estou vendo aqui o nome dele. Cadê o nome dele aqui? Gostaria de trazer aqui um ensinamento para os irmãos. Nesse texto aqui de Êxodo 3:15, é o texto bíblico onde apresenta a revelação do nome de Deus. É o momento na história onde Deus revela o seu nome a Moisés ali na sarça ardente. E, na verdade, que a maior parte dos tradutores
por uma questão que eu vou ser até breve aqui, em outro momento eu posso aprofundar mais, é uma questão do princípio de nomina sacra. Os tradutores eles evitam de colocar o nome de Deus. E é até um costume judaico de fazer isso. O povo judeu evita até de pronunciar até a palavra Deus, até a palavra Senhor, né? Então às vezes procuram ali alguns substitutivos, né? Por questão de reverência mesmo. Mas aqui no texto hebraico nós temos a revelação do nome de Deus. É onde Deus revela ali o seu nome. E são 4 letrinhas hebraicas. São essas letrinhas aqui. Aqui nesse texto nós temos a inserção dos sinais maçoréticos, né, que são sinais vocálicos, mas originalmente o hebraico não tem esses sinais. Deixa eu colocar aqui uma tradução diferente. Essa daqui. Uma tradução não, né? O próprio texto, né, do hebraico literalmente aqui. Então veja aqui, ó, datagrama, temos essas 4 letrinhas, Yud, He, Vav, He. Qual a pronúncia desse nome? Nós não sabemos. Okay? Foi uma pronúncia que ficou ali esquecida por parte ali do temor dos judeus ao nome de Deus, né, em reverência. Eles pararam de pronunciar e acredita-se que a pronúncia tenha ficado perdida. Existem várias teorias de que algumas famílias sempre mantêm ali, como se fosse uma herança, a pronúncia e vão passando adiante, ó, a pronúncia é essa. Passando adiante, ó, a pronúncia é essa. Vão passando adiante. Eu acredito que possa ser verdade, sim. O nome que muitos acreditam ser o nome de Deus, eu vou colocar até aqui uma tradução. Deixa eu pegar uma tradução aqui que tem Jerusalém. Aqui, ó, vamos ver escrito Yahvé, né? Ou talvez a melhor forma de pronunciar, até alguns usam dessa forma, principalmente em espanhol, Yahweh, né? Ou Yahweh. Alguns perguntam o seguinte: ah, beleza, temos aqui essa forma, Yahweh, mas por que alguns falam Jeová? Né? Muito diferente, né? Jeová para Yahvé ou Yahweh. Então, só para os irmãos entenderem, nós temos aqui, deixa eu colocar aqui um bloco de notas para os irmãos compreenderem melhor. Vou colocar aqui. Vou colocar. Uso um editor de texto online e acabou deslogando, estou fazendo login aqui. Eu acho que eu vou de bloco de nota mesmo. Demorando logar. Seremos um pouco mais rápidos aqui. Agora liberou aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se vai dar para os irmãos visualizarem bem. Ok. Então, qual é o ponto? Nós temos, né, algumas traduções, algumas pronúncias, né, digamos assim, que são mais habituais. Então, nós temos alguns que falam Yahvé ou Yahweh. Nós temos alguns que falam Jeová. Mas de onde vem Jeová?
Com certeza o nome não é Jeová, até porque em nosso idioma a letra J ela é nova, e se for observar na tabela periódica não existia nem a letra J, é uma letra aí que tem aí um pouco mais de 500 anos, então uma letra recente. E no hebraico não existe pronúncia da letra J. Okay? Então, da onde vem, por exemplo, Jeová? Né? Uma ideia de tradução de Iehová. Ok? Então, se vocês observarem, já essa daqui seria uma possível, porque eu tenho aqui a consoante Y, que é equivalente à letra hebraica Yud. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para os irmãos. Okay? Então, nós temos a letra Yud no hebraico equivalente a Y, aí temos a letra Re, aí temos o Vav, que seria o W, pode ter um som de U ou pode ser um V, em alguns casos O também. E no final nós temos uma outra consoante que é o Re. Então são 4 consoantes, a pronúncia do nome, né, de Deus. Então nós temos aqui o que nós chamamos de tetagrama. Okay? E aí, da onde surgiram essas consoantes aqui? Existe várias formas de você falar Deus. Elohim, Adonai, né, que é uma ideia de Senhor, mas nós temos também nós temos Eloá, nós temos várias formas. E aí nós temos, por exemplo, aqui Eloá. Se observar as vogais usadas aqui, né, você pega o E aqui, o O aqui e o A aqui. Então, se tirou a pronúncia vocálica de Eloá, se coloca entre o tetagrama e falaram, essa aqui é uma possibilidade. Na verdade, que não tem como se ter certeza, né? Isso aqui é uma possibilidade que muitos até contestaram por questões, né, de evidências históricas. Então, Flávio Josefo ele dá uma pista ali sobre uma possível pronúncia. Ele diz que o nome é possível ser pronunciado usando ali 4 letras. Então, imagina, você conseguir pronunciar um nome usando 4 letras. Aqui eu tenho uma letra, né, pronunciável. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 4. Ó, uma aqui e outra aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Isso. 1, 2, 3, 4 aqui, porque o som de V é o som de U, e 5 aqui. Então já foge um pouco a tradução, a evidência de Flávio Josefo, né? E alguns antigos também. Né? Mas já a outra faz mais sentido, dependendo da pronúncia. Né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Viram? Então aqui eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Então já é uma possibilidade, segundo Flávio Josefo. Mas lembrando os irmãos, é um nome ali que a pronúncia ficou, né, esquecida. O mais usado é esse aqui, mas não se sabe ao certo a pronúncia ainda direitinho. E, alguns acadêmicos, né, acreditam mais na possibilidade de ser Yahweh. Okay? Mas lembrando que são apenas teorias, porque a pronúncia verdadeira ali se perdeu. Meus irmãos, ver se tem mais algum ponto importante para estar falando. Então, aqui, eu tenho um ponto interessante para vocês compararem com as suas traduções. O que acontece na língua portuguesa? A maior parte das Bíblias vão colocar Senhor em caixa alta. Toda a palavra é tudo em maiúsculo. Toda vez que aparecer Senhor aqui, tudo em caixa alta, é porque possivelmente em hebraico estará aqui o tetagrama, o nome mesmo de Deus. E aí as traduções colocam o Senhor em caixa alta. Então aqui, na maior parte das traduções, vocês verão isso. Okay?
na maior parte das traduções. Algumas outras traduções, assim como eu mencionei, como a Jerusalém, já vão colocar, né, uma possibilidade aqui de pronúncia do nome. E nós temos também a King James, que faz a mesma coisa. Então, só para os irmãos entenderem, quando vocês encontrarem o nome aqui em caixa alta, é o próprio nome de Deus ali no hebraico. E é interessante que o nome de Deus, né, transmite eternidade, transmite autoexistência, do verbo raiar. E é interessante que Jesus, no Novo Testamento, ele usa a mesma expressão que foi usada aqui no livro de Êxodo, 3, aqui no verso 14 e 15. Né? Nós temos aqui, quando fala eu sou o que sou, eu sou, me enviou a voz. Essa questão aqui da ideia do eu sou, olha só o que está escrito lá em João, no capítulo 8, no verso 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só, antes que Abraão existisse, eu sou. E se eu sou aqui, se eu fosse traduzir, eu até deixaria em caixa alta, porque é a mesma coisa, é a mesma ideia ali no texto. Um outro texto que eu vou colocar aqui para vocês. É um texto bastante interessante que passa muitas vezes ali desapercebido. Está lá em João capítulo 8. Deixa eu colocar aqui. João capítulo 8. Nós vamos ver. João capítulo 18. Nós vamos ver aqui a prisão de Jesus. E aí acontece aqui a prisão de Jesus. E olha só. Aqui já fica até fácil de entender também, ó. Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Olha só, hein? Esse sou eu aqui, na verdade, é eu sou, né? Essa mesma ideia. Deixa eu ver se outra tradução vai colocar a ideia do eu sou, né, do Antigo Testamento. Do grego a gente vê uma ordem ali diferente, né, em termos de concordância. Mas a ideia aqui é de eu sou de fato. Aqui uma tradução João Ferreira de Almeida, mais antiga, de 1681. Devia ter uma escrita diferente do português, né, um pouco mais antiga. Aí você já vira aqui escrito eu sou. Né? Você vê escrito nessa ordem. A King James também vai falar. E acrescenta aqui Jesus. Bem, meus irmãos, eu queria ser bem breve, né, no estudo de hoje. Espero que tenha agregado, né, com esse estudo. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, escreva aqui nos comentários e vamos seguindo aí com os estudos. Próxima semana, mais um estudo. Deus os abençoe grandemente. Forças aí no estudo, porque realmente é para edificação espiritual, para que a gente venha compreender mais sobre a fé e como iremos agradar a Deus se nós não sabemos ali o que Ele requer de nós. Aprenderemos isso através das Sagradas Escrituras. Deus os abençoe.